Hoje nós vamos falar de mais uma bem-aventurança, mais um segredo do próprio Deus para sermos felizes de verdade. Nós estamos falando aqui nos devocionais Prioridade sobre os ensinos de Jesus, ensinos profundos. E estamos falando sobre ser feliz de verdade. Muito se fala sobre felicidade, tem muita gente por aí dando dicas para as pessoas serem felizes. Tem um filme muito bom, né? Estou lembrando aqui, chamado Em Busca da Felicidade. Porém, aqui no devocional, de acordo com Mateus capítulo 5, quando Jesus no Monte das Bem-aventuranças, esse é o nome do monte, ele faz um discurso, ele ensina o que é ser feliz de verdade. É sobre isso que a gente está falando aqui, né, nos devocionais. Então eu vou ler hoje Mateus capítulo 5, versículo 4. Mas antes de ler esse versículo e da gente comentar, explicar, eu quero dar boas-vindas a vocês que estão aqui, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família, uma ótima quinta-feira para todos. E então, agora sim, vamos ler aqui, ó. Está escrito: felizes os que choram. Isso aqui é um grande paradoxo, né? Felizes os que choram. Como assim? Pois serão consolados. Tem uma promessa. Em todas essas bem-aventuranças, como falamos ontem a gente explicou a primeira bem-aventurança, né? Que foi felizes os pobres de espírito. Hoje, felizes os que choram. E aqui uma promessa de Jesus dizendo que os que choram serão consolados. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão de felicidade, né? É o grande alvo das pessoas, essa busca, como falamos na abertura, até lembrei desse filme aí, muito conhecido. E as pessoas procuram evitar tudo aquilo que tem a possibilidade de gerar tristeza e choro, né? E quando a gente lê aqui, bem-aventurados ou felizes são os que choram, percebemos que os ensinos de Cristo estão na contramão daquilo que a sociedade procura, que é o prazer. Essas afirmações de Jesus sobre aqueles que verdadeiramente são felizes mostra a diferença entre dois reinos, o reino de Deus e o reino deste mundo. E aí vem a pergunta, né? Mas que tipo de tristeza e choro é esse que Jesus está falando? Né? Que choro é esse? É uma tristeza? Por que ele está dizendo que felizes são os que choram? Ele está falando... Porque assim, você fala de choro, você pensa em tristeza muitas vezes. Mas ele está falando de felicidade, então ele está falando de uma emoção. Vamos entender melhor essa questão, né? Normalmente as pessoas choram por vários motivos. Preocupações, decepções, solidão, luto, falta de amor. Essas são algumas razões de muitas pessoas chorarem. Mas esse ensinamento de Jesus não tem nada a ver com isso. Ele tem um significado espiritual. Aliás, a Bíblia é um livro espiritual, né? Precisamos ter discernimento espiritual, precisamos orar antes de ler. Antes de iniciar aqui os devocionais, eu costumo orar. Eu fiz uma oração pedindo a Deus para me ajudar a falar aqui, a explicar essa passagem, porque ela de fato tem um significado espiritual. Então, esse versículo 4, ele representa uma continuação, digamos assim. Ele é um segundo estágio da bênção do versículo 3. Porque nós falamos ontem, que os pobres de espírito, eles
são também felizes, são bem-aventurados. E explicamos que o pobre de espírito é aquele que se vê como necessitado, alguém que reconhece que precisa de Deus. Então, esse choro tem a ver com isso, porque nesse entendimento, nessa consciência da pessoa dizer, né, pensar, eu preciso de Deus, eu preciso muito de Deus, ela chora lamentando a sua necessidade, o seu estado atual, espiritual, ela chora sobre a sua carência de Deus. Então, esse choro é um choro interno, é muito mais do que o choro externo, visível, ele é sobretudo interno, ele é uma atitude de contrição, é um lamento, e isso vem justamente dessa pobreza de espírito no sentido de humildade, de dependência. É chorar pelos próprios pecados, né? É chorar, como eu disse, pela sua condição. Eu estava até pensando que uma criança, ela nasce chorando, não é verdade? E quando uma pessoa ela é tocada por Deus e ela se arrepende, né? Deus a envolve com o dom do arrependimento, ela chora nessa entrega, nesse arrependimento, dela deixar de ser quem ela é, dela morrer para si, para o mundo e nascer de novo. Isso nos faz lembrar dos bebês, né, que nascem chorando. Então, por isso que Jesus está dizendo, feliz são os que choram. Tem muitas passagens bíblicas, muitas, mas muitas mesmo, de gente que chorou nesse sentido. Davi chorou nesse sentido. Existem passagens que reforçam, que falam sobre isso, que nós estamos aqui abordando. Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 7, versículo 18, em mim, na minha carne não habita bem nenhum. Em Romanos 24 também ele diz, miserável homem que sou, ele lamenta a sua condição. 2 Coríntios capítulo 3, lá no versículo 3, diz que só choram aqueles que receberam um coração novo, um coração de carne, porque um coração de pedra não chora pelo pecado. Coração de pedra, no reino desse mundo, as pessoas choram por coisas, choram por tristeza, por algo que perdeu ou por algo que não tem. Ela chora por pessoas e por coisas. Mas esse choro que Jesus está falando é um choro por Deus, é para Deus. Por isso que ele fala que vai ser consolado. É um choro por Deus e para Deus. Guarde isso. Estou chorando para Deus. Eu estou chorando por Ele, pela minha condição, pelo meu distanciamento dele, por querê-lo, por desejá-lo, por reconhecer que preciso me aproximar e entender que não estou tão próximo. É isso. Então, esse choro não é carnal, não é de remorso, não é de desespero, não é de sofrimento humano, não é de medo, não é das consequências de algo que fizemos, não é um choro teatral, é espontâneo, é espiritual, como falamos, é um choro que deságua em consolo e alegria eterna, é um choro espiritual, é um choro de quebrantamento, é um choro pelo sofrimento do próximo também, é o que Deus sente. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 9, diz que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Também está escrito que a gente deve sorrir com os que estão felizes e chorar com os que choram, né? Então o cristão é verdadeiramente feliz porque ele tem consolo agora e no futuro garantido, né? Na felicidade eterna, na vida eterna. Então, qual é a esperança que uma pessoa que não está em Cristo tem? Qual é a esperança? Aonde está a felicidade fora de Cristo?
Qual é o consolo que se tem? Quem não se apoia em Cristo, não tem o Espírito Santo, ou não busca, tem esperança de ser consolado por quem? Onde está o seu consolo? Nós temos, né? Você pode ter, você tem o consolo desse Pai, desse Deus, desse Espírito que é consolador e que espera que choremos para Ele e por suas causas, né? Por suas causas. E aí Ele promete nos consolar, Ele promete te consolar. E isso é uma felicidade. Feliz quem chora por esse motivo, quem pratica esse tipo de choro, porque vai receber o consolo dele e vai ter a alegria que vem dele, que é permanente e que é de dentro para fora. Não é temporário e não é de fora para dentro. É isso. Isso é um pouquinho aí, né? Claro que daria para a gente falar muito mais. Isso é um pouquinho do que significa aí. Felizes são os que choram. Mateus capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Amanhã nós vamos falar sobre a humildade. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Nosso Pai, nosso Deus, amado, maravilhoso, glorioso, é muito bom receber esses teus ensinos profundos. O Senhor deu esses ensinos há milhares, há mais de 2000 anos, quando o Senhor estava lá no monte. E aqui hoje nós estamos nesse devocional como se a gente tivesse recebido, como se a gente estivesse lá naquele monte, sentado na montanha, olhando para o Senhor e te ouvindo. Que assim seja, meu Deus, com as pessoas que estão participando aqui desse devocional, e que a tua palavra possa cair numa boa terra fértil e produzir frutos de arrependimento, de conserto, de mudança, de transformação para a sua glória. Nós entregamos essa quinta-feira nas tuas mãos, nossa família e tudo que temos para resolver, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Só lembrando que hoje, quinta-feira, nós temos a série, mais uma meditação da série Mergulhando no Evangelho, hoje é com a Michele, livro de João. Mergulhando no Evangelho hoje, então, João capítulo 3, tá bom? E nós também teremos amanhã a ação entre amigos. Amanhã será o sorteio, tá bom? Eu quero agradecer e pedir a Deus, a gente tem pedido, mas mais ainda, que abençoe a todos que ajudaram, a todos que participaram dessa ação, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E a oportunidade ainda de participar e de nos ajudar a ajudar outras pessoas. Esse é o objetivo. É para a glória dele. É dele, por ele e para ele. Todas as coisas. Um grande abraço a todos. Vamos para cima, na mente, bons pensamentos, a moderação, a sabedoria divina e a moderação, e no coração o evangelho genuíno e muita gratidão. Vamos em frente. Tchau, até o próximo devocional.